Fala galera, bem-vindos ao canal e hoje é dia de falar sobre um dos personagens mais icônicos dessa franquia. E é claro que eu estou falando da franquia Velozes e Furiosos. E hoje é um dia especial, é um vídeo especial. Falar sobre Brian O'Connor, o personagem interpretado pelo inesquecível e saudoso Paul Walker. Brian foi um dos pilares da saga Velozes e Furiosos e, claro, trouxe muita ação, muita emoção e momentos inesquecíveis. Quero explorar com vocês essa trajetória, algumas curiosidades e, claro, as cenas mais marcantes de Brian O'Connor durante toda a saga de Velozes e Furiosos. Infelizmente o ator nos deixou cedo demais em 2013 e realmente faz muita falta dentro da franquia. E claro, se você já chegou aqui e não conhece o canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho e receba as notificações, não custa nada, é de graça. E bora, porque quem é Brian O'Connor? Bom, Brian O'Connor foi introduzido lá no primeiro filme da franquia, lançado em 2001. E ele, na verdade, se chamava de Brian Spillman. Ele era um policial disfarçado, estava investigando uma série de assaltos a caminhões com peças ali de carros. E claro, ele se disfarça e chega até Dominic Toretto e sua equipe. Mas ao longo da trama, ele se envolve muito, cada vez mais no mundo das corridas e acaba se tornando um dos melhores amigos de Dominic Toretto. De rival a grande amigo. Ao longo de todos os filmes, Brian evolui bastante de um agente da lei para um verdadeiro membro da família Toretto, se arriscando em diversas cenas de ação eletrizantes e, claro, momentos marcantes que deixaram saudades dentro da franquia. E claro, Brian acabou participando de missões cada vez mais perigosas e, claro, muito emocionantes. Curiosidades sobre o personagem Brian O'Connor. Bom, essas curiosidades são mais relacionadas sobre o personagem e o ator, porque eles se entrelaçam muito. Como, por exemplo, o ator Paul Walker era apaixonado por carros. Diferente de outros atores dentro da própria franquia, Paul Walker realmente amava os carros e corridas. Ele tinha uma coleção impressionante de veículos esportivos. Então, era uma coisa que realmente ele amava fazer, ele gostava muito. E a gente percebia esse amor pelas corridas, pelos carros, também na tela, a interpretação dele. E realmente foi muito marcado, foi muito marcante. E você sabia que Brian quase teve outro intérprete? Antes de Paul Walker não era a primeira escolha do estúdio. Antes de Paul Walker ser escalado, outros atores foram considerados para o papel, incluindo Mark Wahlberg e Christian Bale. Você já imaginou Brian O'Connor sendo interpretado por Mark Wahlberg e Christian Bale? Será que ia ficar bom, não ia? Bom, são dois baita atores. Mas realmente Brian O'Connor foi o personagem que era para ser o Paul Walker. Outra curiosidade é o Nissan Skyline icônico, o carro azul de Brian, o Nissan Skyline GT-R, que se tornou um dos veículos mais icônicos da franquia. Foi visto pela última vez no final de Velozes e Furiosos 9, né? Aquela deixinha, para dar a entender que o Brian foi se reunir com a galera, com a família. E claro, a maior curiosidade talvez seja a amizade verdadeira entre Paul Walker e Vin Diesel. Os dois realmente se tornaram grandes amigos desde o primeiro filme. Foi uma amizade que surgiu fora das telas e Vin Diesel considera Paul Walker como um irmão até hoje. Tanto que ele foi uma das pessoas que mais sentiu a perda do Paul Walker, né? Ele demonstrou isso bastante e realmente ele sempre que pode ele lembra do Paul com muito carinho, saudosismo. E claro, falar de um personagem de Brian O'Connor sem falar das cenas marcantes é impossível. O personagem protagonizou momentos inesquecíveis ao longo dessa franquia. Quer relembrar algum deles? Bom, claro que eu vou falar da primeira corrida contra Dominic Toretto, lá em Velozes e Furiosos 1.
aquele momento que iniciou uma rivalidade que duraria pelos próximos 7 filmes. E dali também começa a amizade. Outra cena marcante é o resgate de Dom da prisão lá em Velozes e Furiosos 4, ali no finalzinho do 4 por 5, né? O Brian e a Mia interceptam o ônibus que estava Dominique Toretto e ali eles conseguem salvar. E claro, acho que o momento mais marcante de todos, que supera assim, é a despedida de Brian lá em Velozes e Furiosos 7, lançado em 2015. A cena final do filme com o Brian e o Dominique dirigindo lado a lado antes de seguirem caminhos diferentes. Eu acredito que quem é fã da franquia escorreu uma lágrima no seu olhar naquele dia assistindo esse filme lá no cinema. Pode falar a verdade, pode deixar aí nos comentários, porque, meus amigos, minhas amigas, eu fiquei muito emocionado. Eu sou fã da franquia Velozes e Furiosos. Na minha opinião, já fiz aqui vídeo aqui no canal falando várias vezes, deveria ter terminado no 7º filme, seria um final perfeito. Lembraríamos de Velozes e Furiosos com muito carinho, mas a franquia decidiu seguir. E aquela cena é muito profunda, é muito emocionante. Foi uma bela homenagem a Paul Walker. E como eu disse, infelizmente o Paul Walker faleceu em 2013 em um trágico acidente de carro. A sua morte, lógico, abalou profundamente os fãs da franquia, todo o elenco. Velozes e Furiosos 7 seria lançado em 2014, teve que ser adiado um ano, um dos maiores adiamentos de Hollywood, aliás, e foi lançado somente em 2015. Porque faltou algumas cenas. O Paul Walker já tinha gravado mais de 70% das cenas do filme, então foi completado ali pelos 2 irmãos dele, mais computação gráfica, outros diversos recursos para que isso acontecesse. E a franquia, claro, tratou de prestar uma bela homenagem lá no final do filme, com a música See You Again. Com certeza muita gente cantou naquele momento, e foi uma despedida digna para o personagem Brian O'Connor. E claro, até hoje o Paul Walker é lembrado como um ator muito talentoso e uma pessoa muito incrível fora das telonas, dos bastidores, né? Ele era envolvido em causas sociais, então ele deixa um legado eterno dentro da cultura pop. Eu acho que é um baita ator, foi um baita ator e um personagem muito marcante na sua carreira, não tem como dizer. É Brian O'Connor, acho que é o grande personagem da carreira de Paul Walker, marcou muito ele, e ele fez diversos outros filmes, mas sempre que a gente olha para o Paul Walker, remete a Brian O'Connor, e é isso, pessoal. Quero saber a opinião de vocês, qual é a sua cena favorita de Brian O'Connor dentro da franquia Velozes e Furiosos, e se vocês querem que eu faça vídeo de outro personagem dentro da franquia, deixem aí nos comentários. Se vocês gostarem, claro, deixe suas opiniões em relação ao qual cena mais marcante que você gostou de Brian O'Connor dentro da franquia Velozes e Furiosos. E claro, não se esqueçam de curtir aí o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdo sobre cinema e cultura geek. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, meus amigos. Tchau!